Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 20 de julho de 2022, quarta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos sustente e que nos ampare, que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva a todos e em todos os momentos. Bem, meus irmãos, antes de nós fazermos a leitura da nossa página inicial, que hoje, como sabemos, é do Evangelho segundo o Espiritismo, pela nossa irmã Gesilda, gostaria só de lembrá-los sobre a importância de atualizarem o cadastro no site do SEASA. Não deixem de fazê-lo, precisamos ter esse acesso a todos. Nós estamos com alguns projetos de estudos, podemos encaminhar estudos feitos pela casa, o nosso boletim informativo, que já consta do nosso site, mas podemos encaminhá-lo também para os e-mails de vocês, né? Vocês vão receber com mais comodidade, sem precisar acessar o site da nossa casa, algumas psicografias que serão escolhidas para que sejam divulgadas, enfim, podemos acessar melhor vocês. A campanha do óleo de cozinha usado também está a pleno vapor. Não joguem o óleo de cozinha no ralo, coloquem numa garrafa PET, tragam para nós, que será muito bem utilizado, na verdade, reutilizado, né? E trará também um reflexo monetário para a nossa casa, que ajudará nas nossas atividades. E, por falar em ajudar em atividades, nós precisamos sempre de novos colaboradores aqui, não apenas financeiramente falando, claro que financeiramente precisamos, mas muitas das vezes nós temos uma habilidade pessoal, temos uma formação profissional que pode ser muito útil para a nossa casa. Alguns irmãos que sejam da área financeira, por exemplo, nós precisamos de uma colaboração de alguém que tenha essa expertise, esse trato com a área financeira. O nosso irmão Alcir hoje é o diretor financeiro, mas ele está muito sozinho nesses trabalhos, e se tivermos mais uma pessoa para auxiliá-lo, será muito útil na nossa casa. Uma outra coisa, nossos irmãos e irmãs que tenham talentos na área de culinária, na área de corte e costura, a nossa irmã Sandra, que é a diretora do Serviço Social, na diretoria dela são desenvolvidos diversos trabalhos que demandam serviços de costura, que demandam serviços de treinamento para crianças na área pedagógica, né? Muitas das vezes a pessoa é aposentada, é um professor, professora aposentado. Nós temos uma escolinha de apoio na nossa casa. Então, também poderá ser muito útil para nós. Nós atendemos, como vocês sabem, a dezenas de famílias na nossa campanha do quilo e da sopa, além de outras dezenas e dezenas de pessoas pelas ruas, nas rondas. Mas essas pessoas da campanha do quilo, no passado, elas eram atendidas por um médico que vinha aqui no último domingo de cada mês e fazia um atendimento gratuito para essas pessoas. Então, se tiver alguém da área de saúde, um médico que possa doar um pouco do seu tempo, né, para essas pessoas tão necessitadas, será uma caridade muito importante. Então, todos aqueles que queiram nos ajudar, nos informem suas habilidades, seja contador, advogado, médico, dentista, enfim, costureiro, costureira, né, cozinheiro, cozinheira, será muito útil na nossa casa. Tem como nos ajudar. Então, visto isso, meus irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Gesilda que faça a leitura da página preparatória dos estudos da noite de hoje. Por favor, Gesilda. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos ler uma página do Evangelho, e abrindo aqui ao acaso, esse acaso bem orientado, justamente numa reunião que a gente se dedica à assistência dos irmãozinhos que aqui chegam em estado, muitas vezes, de ansiedade, de vingança. O tema é: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendeste o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal,
que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus 38 a 42. Esse item é o 8º do capítulo Amai os vossos inimigos. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade doentia nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar sempre a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido, disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de modo a lhe abater o orgulho para a sua maior glória. Além, lhe advém ser ofendido do que, agora lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma que mal vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar-se, do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura, na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, eu acho essa muito importante, né, que é, digamos assim, um apelo muito grande ao perdão, a orientação da maneira como a gente deve se conduzir diante das ofensas. Jesus foi muito claro a respeito disso. Então, vamos começar. Obrigado, Jesus. Então, meus irmãos, dando continuidade às nossas atividades desta quarta-feira, como sempre fazemos, nós temos um estudo metodizado, metódico, sobre uma obra. A obra que nós estamos estudando é Diversidade dos Carismas, do nosso saudoso Hermínio Miranda. É uma obra que tem nos provocado muitas reflexões, tem nos ajudado em muitos aspectos
né, da mediunidade, e, notadamente, né, Hermínio tem tratado muito da questão do animismo, né, a desmistificação do animismo no fenômeno mediúnico, e também tudo que acontece no momento do desdobramento. Então, tem sido um livro muito rico. Aqueles que ainda não puderam lê-lo, adquiram. Nós temos na nossa livraria, temos, acredito, na nossa biblioteca. Eu ainda não tenho as informações se temos esse livro na biblioteca, mas vale a pena pesquisarmos. E vocês poderão levar com muita facilidade. Então, nós estamos no item 7. No último estudo desenvolvido, só para nós lembrarmos um pouquinho, a Regina, ela, nos seus desdobramentos, estava estudando, estava acompanhando, inclusive, o seu irmão, se não me falha a memória, era o Ibrahim, não é? E vendo todo o trabalho do seu desencarnado irmão no plano espiritual, com muitas peculiaridades deste irmão, né? Como ele se ambientava para poder atuar no plano espiritual com alguns irmãos que precisavam de alguém que falasse um linguajar mais próximo do que eles entendiam, né? Então, é muito interessante, e a Regina nos traz esses aspectos, né, de trabalho do seu irmão Ibrahim na espiritualidade. Então, agora nós vamos entrar no item 7, que é intitulado Doce Mistério da Vida. Os desdobramentos de Regina se tornaram fonte inesgotável de experiências, de aprendizado e de oportunidades de trabalho útil em favor do próximo e de si mesma. Ao cruzar com a frequência que virou rotina as fronteiras sempre arbitrárias que separam a realidade única da vida em dois compartimentos distintos, ela aprendeu a aceitar a convicção inabalável de que, em lugar de terminar com a morte, como tantos pensam, é tudo uma só continuidade que recomeça alhures sem interromper-se, como quem passa do sono à vigília e vice-versa. Essa convicção que ultrapassou a condição de fé, porque se converteu em certeza, proporciona-lhe a felicidade de redistribuir seus problemas pessoais, não eliminá-los sumariamente, dentro de uma hierarquia diferente, da mesma forma que suas aspirações e anseios ficam posicionados numa diferente escala de prioridades. Os problemas que vive como ser humano encarnado são apenas o que são, ou seja, dificuldades transitórias e até necessárias, bem como estimuladoras do processo evolutivo. Correções de rumo e ajustes são medicamentos para mazelas pessoais que persistem ao longo dos séculos. Então, nós acompanhamos, né, essa trajetória de Regina desde o início desta obra, quando ela começou sem entender coisa alguma do que se passava, ela tendo os desdobramentos e não conseguindo entender, procurando profissionais da área de psiquiatria e também não tendo o retorno adequado, retorno de interpretação do seu problema adequado ao que ela precisava. Então, foi uma caminhada muito grande até ela chegar a esse ponto que nós estamos aqui na obra, onde ela se situou e agora ela sabe exatamente de tudo que está acontecendo com o seu desdobramento, tudo que ela está, como ela está atuando e o que ela pode fazer. Cansados de tais desacertos emocionais, convencemos-nos, afinal, de que é necessário tomar certos remédios, ainda que amargos alguns e muito caros outros. Como iríamos curar enfermidades persistentes sem a firme decisão de aceitar um tratamento enérgico dirigido por médicos competentes e bondosos? Além de tudo isso, muito cedo descobriu ela o maravilhoso instrumento de trabalho que é a faculdade anímica do desdobramento, que a gente vem falando, né? Sem a qual não há como exercer as de natureza mediúnica, ou seja, as que permitem funcionar como intermediários
entre as duas faces da vida, emissários que circulam entre uma e outra, canais vivos de comunicação e intercâmbio, oficiais de ligação, como diz André Luiz, entre um mundo e outro. Nesses itens que nós iremos estudar, ou totalmente no dia de hoje, ou partindo uma parte hoje, uma parte na semana que vem, caso não dê tempo, nós vamos ver como é importante essa teorização sobre o desdobramento. Né? Porque o que vai acontecer nessas linhas adiante é algo muito interessante, é algo que Hermínio enfrentou com o cabedal de conhecimento espírita, com o ferramental espírita, sem misticismo, né? Sem tirar o pé do chão. Ele criou um entendimento para aquilo que nós vamos ver aqui, para a narrativa do que aconteceu com ela. E essa questão da análise, do entendimento, do desdobramento, é muito importante. Então, passou? Deixa eu voltar aqui. É aqui, né? Diante das belezas e riquezas da vida espiritual, que sou levada a contemplar nessas experiências de convívio pessoal com os dois planos, como pode eu sentir-me infeliz ante os problemas deste lado ou agarrar-me a eles aflitivamente, quando sei, por experiência própria, que os portões da morte, aqui se abre, mas se abrem para o reino mágico da felicidade, onde vivem tantos de nossos amores. Isso não quer dizer, certamente, que devamos minimizar a preciosa oportunidade de estarmos aqui, temporariamente ligados a um corpo de carne, pesado e limitador, na expectativa de um desligamento final que nos liberte o espírito. Isso não. Há tarefas a realizar aqui. Há tarefas a realizar aqui, mesmo porque, enquanto formos aprovados, enquanto não formos, né, faltou um não aí, desculpem, enquanto não formos aprovados no vestibular da vida terrena, não poderemos frequentar universidades luminosas do mundo maior, onde, no dizer de Paulo, não chega o aguilhão da morte. Por essas e outras, eu próprio, o escriba destas páginas, costumo dizer que não tenho fé em nada disso. Sei que é assim. No que estamos de acordo, não apenas Regina e eu, mas todos aqueles que sabem infinitamente mais do que todos nós reunidos. Talvez por isso cantavam Jeanette MacDonald e Nelson Eddy num velho filme romântico, O Doce Mistério da Vida. Por isso, certamente, dizia um amigo espiritual muito querido, que ao chegar de volta ao mundo espiritual, não se deixou impressionar pelo que ignorava, e sim pelas infinitas possibilidades de aprendizado que se desdobravam ante seus olhos maravilhados. E aqui nós vamos entrar exatamente no aspecto mais provocador, né, desse estudo, do estudo da noite de hoje, que é o que Hermínio Miranda denominou de condomínio espiritual. Bom, só para nós alinharmos, né, o nosso entendimento, condomínio é quando você tem uma ou mais pessoas com o domínio de alguma coisa, né? É a possibilidade de você ter, né, como eu disse, duas ou mais pessoas com um domínio de algo. Introdução. Por mais que a gente se dedique ao estudo da fenomenologia anímica e mediúnica, há sempre aspectos inusitados a observar situações imprevisíveis, eventos literalmente inacreditáveis, para os quais fica difícil até mesmo formular uma hipótese de trabalho razoável. Encontro alguns desses casos na experiência pessoal de Regina, como a evidência da sua bilocação. Ou seja, nós já vimos em outros capítulos, né, a questão da bilocação, até de uma professora, Sargé, né, que ela
ela, num desdobramento, ela estava num jardim e, ao mesmo tempo, estava dentro do colégio. Então, ela tinha alunos que haviam no jardim, né, mexendo nas flores, e outros que haviam dentro da sala de aula, escrevendo no quadro. Então, a bilocação é a capacidade de estar, né, em mais de um lugar, que nós vamos ver mais adiante alguns exemplos bastante interessantes. Mas será que é mesmo bilocação? Às vezes parece que é. Às vezes parece que é. De outras parece que não. Vamos aos fatos. Vivia ela o difícil período de sua vida, ainda muito jovem, durante o qual frequentava a faculdade e já trabalhava para se manter. Foi uma época de perplexidades. Era grande o número de pessoas capazes de afirmar, sob juramento solene, que a tinham visto em lugares onde ela não podia ter estado. Alunos seus, que a conheciam bem de perto nas suas feições, porte e gestos, declaravam não apenas tê-la visto, aqui e ali, como ainda informavam que a saudaram e ela respondera com acenos e sorrisos, inequívocos para eles. Certa vez, alguém lhe disse, aí, hein, passeando em Copacabana, em vez de estar trabalhando, o que não era absolutamente verdadeiro. Isso a deixava confusa, pois não havia como convencer as pessoas de que a outra não era ela. Quem seria, então? Por muito tempo pensou que teria uma sósia. Quando afirmava que provavelmente a haviam confundido com outra pessoa, a negativa era categórica. Não, era a senhora mesmo. Chamei pelo seu nome. A senhora sorriu e me acenou. Ou então, cumprimentei-a e a senhora me respondeu. Despreparada para a observação do fenômeno, à época, Regina não lhe deu a atenção que merecia, o que lamentaria mais tarde. É que nem lhe passava pela cabeça que pudesse estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Totalmente impossível. Tinha de ser algum mal-entendido ou confusão de identidade com pessoas parecidas com ela. Né? Aí vocês vejam que interessante, né? Como isso era recorrente com ela. Né? Ela era vista num lugar por pessoas conhecidas e ela estava em outro e ela não sabia como tratar essa questão. E aí vem mais um exemplo de algo ocorrido com ela, muitíssimo interessante, que é o fim de semana no sítio. E vocês vão ver como ele realmente é muito interessante. E foi, talvez, aquilo que permitiu um maior entendimento do que estava acontecendo. Certa vez, a situação foi não apenas dramática, mas traumatizante. Acabara de dar suas aulas num colégio em Cascadura, no Rio. Aí, por volta de meio-dia, e seguia para casa quando, numa das ruas centrais daquele bairro, foi abordada por uma senhora que a cumprimentou alegremente. Como é que vai? Tudo bem com você? Não era, pois, nenhuma confusão de identidade. A mulher diante dela, em plena rua, com uma criança na mão, estava lúcida, em estado de alerta, não tendo aparência alguma de alienada. Decididamente, ela conhecia Regina. O problema é que Regina não a conhecia. Veja bem, não é dizer que não a reconhecia. Nunca tinha visto aquela pessoa. Mas não quis ser grosseira e respondeu delicadamente que ia bem. Obrigada. E a senhora? Não pôde evitar, contudo, que certo constrangimento se revelasse na sua maneira de falar e na reserva da sua atitude. Em seguida, a mulher lhe perguntou o que ela achara do fim de semana, se havia gostado do seu sítio, da comida, etc. Não havia dúvida, portanto, ela estava obviamente equivocada. Né? Então, já imaginou sermos parados na rua e alguém perguntar o que é que nós achamos, né, do que nós passamos no sítio no final de semana, e nós não conhecemos a pessoa, não imaginamos sequer que poderia ter ocorrido isso?
Essa foi a situação de Regina. Em desespero de causa, propôs à senhora irem juntas ao colégio, que não ficava longe dali, para que esta se certificasse da sua identidade. Lembrou-se da sua carteira de identidade, pois a mulher a chamava por outro nome, que não o seu. Outra coisa interessante, a mulher a chamava por um outro nome. Abriu a bolsa, tirou a carteira e mostrou-a à sua interlocutora. A senhora está vendo? Não sou a pessoa que a senhora pensa. Deve ser alguém muito parecida comigo. E como que a desculpá-la e até consolá-la pelo equívoco, declarou que muita gente cometia com ela o mesmo engano, dizendo tê-la visto em lugares onde absolutamente ela não estivera. A outra pegou a cédula de identidade, examinou-a atentamente e ficou a conferir o retrato com o original diante dela. Manteve-se um momento em silêncio, perplexa, confusa, assustada mesmo, e saiu com uma conclusão imprevisível. Então já sei, você mentiu para nós naquele dia. Você não era quem você disse que era. É isso. Então você veja que a coisa ficou pior ainda, né? A conclusão foi totalmente diferente do que ela pretendia, né? Mas a mulher tinha certeza, aquela senhora tinha certeza. E deu por encerrada a conversa e aquele estranhíssimo encontro na rua. Estava visivelmente aborrecida, magoada e, por certo, ressentida. Pegou a mão da criança, virou-lhe as costas e se foi. Nesse dia, Regina ficou seriamente preocupada. A coisa estava indo longe demais. Teria ela uma sósia tão perfeita assim? Estaria ficando perturbada? Então, vamos agora à tentativa de explicação. Porque, será que foi bilocação? Se fosse bilocação, ela teria dado um outro nome. E outra coisa, não é tão fácil assim, né? Acontecer uma bilocação, não acontece o tempo todo, né? Em que você, inclusive, se materialize a esse ponto. Você precisa ter fornecimento de ectoplasma suficiente no local onde você está para você tirar aquilo ali. Para que o teu adensamento perispirítico seja tal que alguém que não seja clarividente possa vê-la. E, às vezes, até tocá-la, dependendo do adensamento. Então, essas coisas não são assim. É muito difícil. Então, exatamente, alimentar-se normalmente, né? É outra coisa que chama a atenção para nós, né? No livro de Tobias, nós temos um caso muito interessante, que não é bem esse aqui, né? É de um agênere, que ele se alimentava. O interessante disso, né? Como aquele agênere se alimentava. O livro de Tobias é uma obra muito interessante de ser lido, um opúsculo da FEB, que vale a pena ser lido. É um livro que não consta da Bíblia, né? Ele foi um daqueles livros que não estão na Bíblia tradicional, né? Mas é um agênere que se alimentava. Bom, mas voltando, mas eu concordo com você, Valéria. É numa bilocação, imagine ela se alimentando lá, não é o caso. Vamos voltar. Preâmbulo a uma explicação. Então, agora, Hermínio Miranda vai encarar o problema e tentar nos trazer uma explicação para ele. Bem, o ser humano é um animal explicativo. Na realidade, é o único bicho que explica as coisas e fica desesperado quando não descobre, nos seus arquivos mentais, material suficiente para deslindar uma bela confusão dessas. Acho que uma explicação bem imaginada e bem exposta pode não fazer ninguém mais esclarecido sobre o assunto, mas dá ao explicador uma agradável sensação de inteligência e competência. Vamos tentar a nossa. O leitor sabe certamente que há bem documentados fenômenos de bilocação na história religiosa e até leiga. Inclusive, Eurípides Barzanufo, né? Há um caso, se der tempo, que eu vou ainda falar hoje, sobre uma bilocação de Eurípides Barzanufo, interessantíssima. O mais famoso deles, esclarece-nos Hermínio Miranda, dando continuidade, é o de Santo Antônio de Lisboa.
sobre o qual nos referimos alhures neste livro, né? Para quem tiver interesse, e eu acho bastante interessante, né? No livro dos médiuns, na parte 2ª, no capítulo 7, nós temos uma análise sobre essa questão do Santo Antônio de Pádua, né? Que é o item 119, então, em que ele volta a falar sobre, ele fala sobre bicorporeidade, ele diz, voltemos ao nosso assunto, eu não vou ler muita coisa para nós não fugirmos daqui. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Isso, ensinamento de Kardec, Livro dos Médiuns. Demais, pelas mesmas causas que temos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em 2 lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão 2 exemplos, diz-nos Kardec, tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Antônio de Ligori foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em 2 sítios diversos, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. E aí Kardec desenvolve, é muito interessante. Se eu não vou ler tudo, porque nós vamos fugir, então, um pouco do nosso objetivo aqui. Mas procurem no Livro dos Médiuns, no item 119, capítulo 7, parte 2ª, sobre isso, quando ele fala de bicorporeidade. É bem interessante. Então, e nós já vimos também, porque, como o Hermínio diz, ele já fez uma referência a Santo Antônio nesta obra, né, que ele diz aqui, sobre o qual nos referimos alhures neste livro. Vimos também o caso da infeliz senhorita Saget, que eu falei ainda há pouco, né, aquela professora, que era vista em 2 lugares ao mesmo tempo e pelas mesmas pessoas, sem a menor sombra de dúvida ou trapaça. É de se supor, portanto, que Regina pudesse estar num lugar e apresentar-se em outro, ao mesmo tempo, com o seu perispírito suficientemente adensado a ponto de ser visto por conhecidos seus com um sistema normal de visão, sem nenhuma conotação especial. Ou, quem sabe, as pessoas que a viam longe do local onde ela deveria encontrar-se no momento eram dotadas de faculdades clarividentes. Uma pergunta. É também uma alternativa possível. Acontece que, para isto, seria necessário um desdobramento bem caracterizado. E para que este ocorra, o normal é que o corpo físico esteja, pelo menos, em repouso, em estado de relaxamento, quando não adormecido mesmo. Será que, além do perispírito, há outro corpo que também pode desprender-se, deslocar-se e mostrar-se à visão alheia em locais diferentes? Sem dizer que isso seja possível, podemos supor que é pelo menos concebível. E realmente é possível conceber, mas isso provoca um esforço muito grande, né, para aceitar todos os aspectos. Nós sabemos que nós temos várias camadas no perispírito, vários corpos, né, dentro de uma camada energética. Né? O duplo etérico é aquele mais próximo do nosso corpo físico, é o mais adensado, é o que normalmente é projetado, né? Mas o duplo etérico não é o único. Então, nós temos que aceitar que outros corpos, né, sairiam também e seriam administrados, né, pelo espírito que está em desdobramento. É muito complexo aceitar isso, né? É que ele diz, é concebível. Confesso, porém, diz-nos Hermínio, que a hipótese exige um volume respeitável de boa vontade,
pois seria preciso admitir também que a consciência de Regina funcionasse simultânea e independentemente em dois corpos separados por uma distância considerável, dois corpos energéticos, né? Acho que por aí a coisa fica difícil de se explicar. Vamos experimentar outra hipótese. Esta explicação precisa de um preâmbulo que passo a expor. Conta-nos, Regina, que na época em que tais fenômenos ocorriam, estava ela sujeita a mergulhar subitamente em períodos de inconsciência. Foi essa, aliás, a razão que a levou a procurar um psiquiatra, temerosa de estar perdendo o juízo. Como todos nós, ele tinha até um rótulo prontinho para o pacote psíquico. Foi só sacá-lo e pregá-lo como um adesivo. Segundo ele, a coisa chamava-se ausência. E acontecia, como sempre, de maneira imprevista. Por exemplo, ela tomava um ônibus, sentava-se e, de repente, como que se perdia. Voltava ao cabo de algum tempo a si, mas não sabia onde estava, nem onde estivera, o que estava fazendo ali, quem era ela, afinal. A situação era angustiante, desesperadora. Quando finalmente conseguia lembrar-se, já estava longe do ponto onde deveria ter saltado do ônibus. Quantas vezes não aconteceu conosco, né? Talvez não tenha sido por desmembramento, né? Um sono normal. Mas quem pode afirmar que não foi também um leve, né, desdobramento, né, que nos fez perder aquele momento de sair do ônibus, né, de sair do trem. De outras vezes, caminhava pela rua, em certo sentido, indo para algum lugar onde tinha compromisso e novamente se perdia, passando pela mesma rotina de sempre. Perda de identidade, de objetivo, de rumo, até que acordava e vivia alguns momentos de perplexidade, enquanto não conseguia resumir os comandos da sua mente e sua identidade. Com a repetição de tais episódios, sentiu-se realmente assustada. E se numa dessas ela não voltar mais, ou não recuperasse a sua identidade perdida? Uma dessas ausências foi marcante. Ela morava na ocasião em Inhaúma, em um conjunto residencial afastado do centro do bairro. A ligação era feita por um dos antigos lotações e micro-ônibus, hoje felizmente desaparecidos, que circulavam pelo Rio então. Acho que ninguém aqui lembra dos lotações, né? Acho que não chegaram a pegar lotações, né? Acho que só eu que peguei lotação, né? O trajeto era feito usualmente em 20 minutos. Chegando à Praça Central, ela tomava outra condução para Duque de Caxias, onde trabalhava. Certo dia saiu de casa e tomou lotação. Entrou, sentou-se e novamente perdeu-se. Ou seja, teve uma de suas ausências. Ao retornar, despertar que seja, foi particularmente difícil localizar-se no tempo e no espaço e recuperar sua identidade. Olhava para tudo em volta de si, sem entender, com a vaga noção de que estava dentro de um ambiente que se deslocava e no qual havia outras pessoas sentadas em poltronas. Lá estava o motorista, acolá as legendas, uma das quais exibia o preço da passagem, mas, a despeito do seu esforço mental, não entendia nada do que se passava, quem era, o que estava fazendo ali ou para onde ia. Era como se acabasse de ser violentamente sacudida de um sono profundo, durante o qual sonhava com outra realidade. E trazia ainda imagens vagas do sonho, que agora se misturavam àquela outra realidade no ônibus. Qual delas era a verdadeira? O que estava fazendo ali? Quem eram aquelas pessoas? Pouco a pouco, foi conseguindo localizar-se e identificar-se. Olhou para o relógio e concluiu que se haviam passado cerca de 40 minutos e que ela estava muito longe de Inhaúma, na altura de Pilares. Saltou no primeiro ponto, oprimida por uma sensação de angústia, de medo, de perplexidade. Começou a chorar,
sentindo-se desamparada, nervosa, confusa, certa de que algo estranho e incompreensível estava acontecendo com ela e a sua inteira revelia. Não tinha dúvida agora. Estava perdendo a razão, a caminho da loucura. Há algum tempo vinha pensando em procurar um psiquiatra, mas agora não era mais um vago desejo. Era uma imposição a ser cumprida imediatamente, antes que cruzasse os portais da insanidade, pensava ela. No começo deste livro, tomamos conhecimento de suas experiências com a psiquiatria. Não nos cabe acusar a psiquiatria, tampouco o seu praticante. Certamente qualificado para isso, mas que tem essa ciência a dizer num caso desses se não admite a hipótese de estar lidando com um espírito imortal. As ciências psicologia, psiquiatria, parapsicologia e tantas outras teriam de ser as primeiras no contexto cultural da humanidade a descondicionar-se das amarras materialistas, a fim de que pudesse o conhecimento dar um passo à frente em termos de entendimento da vida mental. Graças a Deus, essas coisas estão cada vez mais confluindo. Não é? Rapidamente chegará o tempo em que nós teremos a psiquiatria, a psicologia, confluindo para a doutrina espírita. No entanto, continuam estruturalmente presas aos arcaicos conceitos de que o ser humano é matéria animada, pensante, inteligente, mas matéria apenas. Basicamente, alguns litros d'água com porções de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, além de algumas pitadas de cálcio, fósforo e outros sais. E nada mais que isso. Ainda está para nascer, ou melhor, renascer, aquele que terá coragem de romper com esses esquemas inibidores. Enquanto se espera por essa pessoa, as diferentes correntes das ciências psi distraem-se a trocar figurinhas e rótulos. Com o tempo, Regina conseguiu dominar suas ausências. Seria talvez injusto declarar que ela nada deve por isso à psiquiatria. É possível que tenha sido ajudada de alguma forma. O certo, porém, é que os fenômenos ficaram sob controle, desde que ela passou a exercer regularmente suas faculdades anímicas e mediúnicas. Por algum tempo, ela ainda continuou a perder-se, inesperadamente, mas os fenômenos começaram a espaçar, e a não ser ocasionalmente em breves momentos. Ela não tem mais esse problema ao escrevermos estas linhas. Mesmo assim, ela parece ter aprendido a controlá-la e até usá-lo em seu benefício, quando se encontra em um lugar muito barulhento, por exemplo. Ela detesta barulho. Consegue não propriamente ausentar-se, mas isolar-se, como se ficasse pairando pouco acima de sua própria cabeça, onde o barulho lhe chega amortecido, como um vago rumor à distância. Imagino que isto seja um desdobramento parcial, pois ela diz ter condições de ver o seu próprio corpo de pé ou sentado, mais abaixo, não muito longe no espaço físico, mas o suficiente para desligá-la, de certa forma, do ruído ambiental. Isto, aliás, nos leva a crer que ela tem a condição de desdobrar-se, mesmo sem estar o corpo em repouso ou em estado de relaxamento total, o que explicaria certos fenômenos de bilocação, mas não o do fim de semana no sítio da mulher zangada. Realmente, esse não dá. Bem, mas eu prometi uma explicação para o caso. Vamos a ela. E agora vamos entrar na tese de Hermínio, que ele denominou de teoria do condomínio. Hermínio estuda esse assunto há muito tempo. Nós vamos ver aí que, no Reformador de dezembro de 1958, Hermínio já escrevia sobre esse assunto. E ele editou também um livro muito interessante que trata dessa matéria, que é Condomínio Espiritual. E é um livro em que ele relata, né, acontecimentos, como ele faz aqui. Na verdade, é bem interessante. Ele começa neste livro a citar este livro que nós estamos estudando.
né? E aí ele continua, ele aprofunda a questão da teoria do condomínio neste livro. Mas vamos a ela. Uma vez documentada a sua faculdade de ausentar-se, bem como sua mediunidade nascente, ainda um tanto descontrolada, dado que ela não tinha, àquela altura, a mínima noção disso, é de se supor que, em estado de relativo relaxamento, sentada numa poltrona de ônibus ou lotação, ela se desprendesse, daí a ausência, enquanto o outro espírito assumia o controle, aqui não é né, de seu corpo, né? Vocês vejam que Hermínio aí já trouxe uma teorização forte sobre esse assunto. É claro que nós sabemos, né? No livro dos Médiuns já começa essa explicação muito clara. Um espírito não pode extrair um outro espírito do seu corpo. E nem Hermínio está dizendo isso. Ele não retira um espírito para ocupar aquele corpo. Isso é impossível. Isso não existe. Não é? O espírito está sempre ligado ao seu corpo. O que ele pode ter são esses fenômenos de desdobramento, onde ele fica um pouco separado, mas sempre ligado. Então, eles, enquanto outro espírito assumia o controle de seu corpo, né? Que ficou aqui. Seu corpo. A psiquiatria tem, para esse caso, um vistoso rótulo, múltipla personalidade. E ele trabalha bastante essa questão da múltipla personalidade nesta obra. Como também gosto de pregar os meus adesivos, inventei, para mesmo caso, a expressão condomínio espiritual. Então, veja, essa é a expressão criada por Hermínio. Tanto num como no outro rótulo, o fenômeno é o mesmo, ou seja, uma comunidade de espíritos desencarnados que partilham com um encarnado o mesmo corpo físico. É exatamente como um condomínio, segundo o qual várias pessoas vivem no mesmo edifício. Cada um tem a sua hora certa de sair ou de se retirar para descansar. Há até convenção e síndico, né? Isso aí é a teoria do condomínio normal, que nós conhecemos, né? Então, vocês vejam que, logo de início, é arrojado, né, o entendimento dele. Mas ele fez ele está construindo um entendimento, um pesquisador, né, que é o que nós precisamos sempre ter no movimento espírita. Pesquisa, temos que fazer pesquisa. Metodologia. Hermínio sempre teve uma metodologia forte de pesquisa, uma fundamentação muito grande. Não entendi? Como disse a nossa irmã Marisa, é difícil de entender. Talvez seja difícil de aceitar. Não é? Ele pensou fora da caixa, né? Que é uma coisa importante. Vamos continuar aqui agora, então. Existe uma rica e confiável literatura científica sobre o assunto, que tem servido de tema a filmes do maior interesse, como As Três Faces de Eva ou Síbio. Confesso que eu não assisti nenhum dos dois. Você assistiu, Gesilda? Isso. Assistiu os dois? Fica aqui a recomendação, né, para nós irmos no Netflix, né, e assistirmos, né? Inclusive, eu acho que, como vamos levar esse assunto ainda para a semana que vem, não sei, poderemos até discutir um pouco sobre esses dois filmes. Essa hipótese adapta-se como perfeita luva ao caso do fim de semana no sítio. Regina poderia ter tido uma de suas costumeiras ausências, ou de um desdobramento. Um espírito invasor incorporou-se nela e foi passar o fim de semana no sítio da mulher. Divertiu-se, passou do bom e do melhor, depois devolveu o corpo a Regina, sem que esta percebesse coisa alguma que ocorreu nesse intervalo. Como vimos, a dona do sítio não a chamava de Regina, e sim por outro nome. Fala mais alto, mas... Deixa eu colocar aqui, que aí todos nós... Ela está num local, a Regina está num local. O espírito se apossa do corpo dela
e aparece palpável em outro lugar? O espírito estaria conduzindo o corpo físico dela. Ele pegou, Regina, o espírito Regina, né, segundo a teoria de Hermínio. O espírito de Regina estava preso ao corpo, como não poderia deixar de estar, só que semi-desprendido, né, em um estado que não vou dizer letárgico, mas semi-desprendido. Né, e o outro espírito, um ou mais espíritos, né, estavam se utilizando do corpo dela, do corpo, e isso teria saído. Ela poderia, na casa dela, poderia ser dormindo, e levantou, acordou, levantou, só que ela, como Regina, espírito Regina, não estava percebendo isso. Entendeu? Porque ela estava já em desdobramento. Né? Talvez aí, no plano espiritual, em alguma atividade, né, ligada ao corpo, porém não. E aí o espírito teria. Isso é muito perigoso, né? Isso é uma coisa que, quando nós começamos a. É muitíssimo perigoso, né? Muito, muito, exatamente. Né? O que pode ser feito num momento desse, né? E depois? Né? Mas é um relato de algo que, uma vivência, né? Um aspecto, algo que aconteceu. Isso. Exatamente. Né? Crimes. Né? Pode falar. Pode falar, Marcos. Espera que ela vai levar para você, para todos nós. Eu li uma vez sobre estava fazendo uma terapia e a psiquiatra percebeu que ela mudava. Depois de muito tempo, ela foi perceber que eram outros espíritos, tomavam o corpo do corpo dela, não era mais ela. E estavam na sessão. Eu acho que teve um que falou, não sei o quê, e já faz muito tempo que eu li sobre isso. E elas iam todos falar com essa terapeuta. E, no final, ela chegou à conclusão que não era múltipla, não. Eram outros irmãos que usavam o corpo dela e estavam na sessão, apareciam. Depois de muito tempo que ela foi procurar entender isso, que ela não era ligada a essa área de espiritualidade, essa coisa. Ela foi muito coisa, mexeu muito com a cabeça. Achei muito interessante essa. E, no final, ela chegou à conclusão que eram outras personalidades que usavam o corpo dela na sessão. Aparecia. Aí, eu não me lembro, já faz muito tempo que eu li isso. Agora, que você falando isso, comecei a lembrar. Eu vi As Três Faces de Eva, eu já li sobre Síbio também, já vi. E são casos estudados na psicologia, inclusive, também. Né? Existe, para quem não viu os filmes, existe uma reprodução desse caso na famosa e antiga novela Irmãos Coragem. E Irmãos Coragem faziam uma referência a esse caso, não desse jeito, né? Porque a personagem da Glória Menezes, e depois, sei lá quem fez a outra, ela tinha duas personalidades ou três. Ela tinha três, assim, mas a gente está falando assim de eram espíritos, né, que se apossavam, teoricamente, não é se apossavam, mas que habitavam ali, coabitavam como se fosse um condomínio, com a mesma. Então, assim, e ela não tinha nenhuma consciência disso. Né? Você não tem. Síbio é um caso que dá para ler. Eu não me lembro onde que eu li isso há algum tempo num livro espírita. Eu vou descobrir isso. Eu estava lendo algum livro. Eu acho que foi... Existe um livro, eu acho que foi um livro de psicologia mesmo, de uma psicóloga espírita, que ela faz psicologia transpessoal. Eu li, porque minha prima me deu esse livro. E ela cita o caso de Síbio também, que é esse caso estudado de coabitação. Múltiplas personalidades. Não deixa de ser, né? O termo é até correto, né? São entidades diferentes, né? Personalidades realmente independentes ali atuando naquele corpo, né? Exatamente. O perigo que a gente percebe aqui é que uma coisa é você estar sentado a uma mesa e, de repente, você ter uma entidade dessa que
acaba assumindo, né, uma fala, né, um posicionamento. Isso é uma coisa. Nós estamos muito acostumados a ouvir esse tipo de relato. Fulano estava parado, daqui a pouco começou a falar uma língua diferente. Né? A outra coisa é o espírito usar-se do corpo desta maneira. Tirar o corpo da residência, né, ir a um sítio, né, praticar atos de sociedade lá, né, com refeição, etc. Isso é muito perigoso. É como a Gisilda estava comentando aqui agorinha, né? Um crime pode ser praticado. Né? É claro que a gente sabe que o plano espiritual não deixa de acompanhar as coisas. Né? Ela tem o seu espírito protetor. Né? Um propósito, é verdade. Né? Aquilo tudo. Mas é um caso real, né? Interessante aqui que Hermínio. Não. Com a própria estrutura dessa pessoa, né? É uma coisa, é um comprometimento assumido aqui, quer dizer, é alguma coisa que você tem que faz parte dessa tua vivência com uma coisa kármica, sei lá, que a gente possa chamar assim, é uma expiação, porque não é uma coisa assim de é um médium mal trabalhado que não consegue controlar isso, né? São coisas que fogem à possibilidade da pessoa, fogem mesmo, né? São casos e casos e casos. Se a gente for ler esse caso de Síbil, que as 3 faces de Eva é antigo, eu não sei exatamente qual é. Também são casos que foram estudados psicologicamente. Né? São pessoas que se atormentaram a vida inteira com essas múltiplas personalidades. Então, é uma coisa difícil. O caso dela é típico, né? Essa múltipla capacidade que ela tem de deslocamento, de desdobramento, de repente conseguir ser condomínio de um outro espírito. É uma coisa diferente, é uma mediunidade muito complicada essa que você traz, né? E se não trabalhada, pode levar à loucura a pessoa, né? E não é uma coisa singular, assim que a gente pode dizer. Há outros casos relatados aqui nessa obra de Hermínio. Passou já? Eu estava aqui, não estava? Tá certo. Então, vamos lá. Onde eu estava? Agora é de fato, né? É de fato lamentável que Regina não tivesse ligado maior importância ao fenômeno na época e que o seu psiquiatra não tentasse, pelo menos, aprofundar-se mais nos detalhes. Teria produzido um estudo de elevado alcance científico, de fato, com base no caso. Havia apenas uma séria dificuldade inicial a vencer, a de localizar a dona do sítio. Esse é o Hermínio pesquisador, né? É o Hermínio que busca fatos e dados. Feito isso, era fazer um levantamento completo do caso para se descobrir como as coisas realmente se passaram. Como foi que a moça foi parar no sítio? Não é? Importante, como disse a Zilda. Então, como as coisas se passaram? Como foi que a moça foi parar no sítio? A convite de quem? Por quê? Como estava vestida? Onde foi encontrada? Alguém foi apanhá-la em casa? Terminado o fim de semana, como regressou? E com quem e para onde? Deu o seu endereço. Conhecia alguém na família ou entre os amigos mais próximos? Que tipo de personalidade? Que história contou? Seria possível colher o depoimento de outras pessoas da família? E Regina, o que fez naquele fim de semana? Teve alguma ausência? Não é? Estava pessoalmente com alguém? Ela morava sozinha. Ao que se depreende, ela agiu com impecável naturalidade na sua visita, pois não despertou a menor suspeita de fraude ou estranheza na mulher. É também óbvio que, embora com identidade diversa, nome, personalidade, etc.,
o corpo físico era o de Regina. Dificilmente a gente se enganaria com as feições de uma pessoa com a qual passou todo um fim de semana e, em seguida, a encontra em plena luz do dia na rua. Se a pessoa fosse apenas parecida, bastariam uns poucos momentos de conversa para descobrir-se o equívoco. Mas a mulher não se convenceu disso, nem mesmo depois de ver a cédula de identidade de Regina. Para ela, aquela mulher não era Regina, e sim a moça que passou o fim de semana no seu sítio, com a sua família, e que agora recusava-se a reconhecê-la. E o item 5, agora, ele vai falar da bilocação versus a invasão espiritual. Não sei se temos tempo, né? Não, né? Então, nós vamos dar uma parada aqui, né, no item 5. Vamos reiniciar na semana que vem, quarta-feira que vem, com esse bilocação versus invasão. É como se fosse um filme. É muito interessante. E eu quero trazer para vocês na próxima semana também alguns exemplos, como de Barçanufo. Muito interessante o que aconteceu com Barçanufo, em termos de bilocação. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu tirei de uma obra que é muito interessante, que é o Compêndio de Mediunidade do Zimmermann, né? Que talvez possa ser uma obra que nós venhamos a estudar depois que terminarmos o nosso livro atual, né? Que ainda falta bastante coisa. Então, meus irmãos, visto que o nosso tempo, né, terminou, nosso tempo de estudo, vamos nos preparar, então, para a segunda parte dos trabalhos.